Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da salvação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo responderá: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Caríssimo Padre Anderson, querido povo de Deus, hoje nesse dia da Imaculada Conceição, nós celebramos o mistério de Deus, que se revela de uma forma inefável no coração de Maria, na vida de Maria, por tudo aquilo que ela se deixou conduzir. Ela que foi a escolhida desde toda a eternidade, e Deus quis que todo o seu mistério de amor passasse pelo sim de Maria, que Deus ele quis sempre se servir da criatura humana para manifestar os seus grandes mistérios. Deus Santo, 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 Deus Altíssimo, que se fez tão pequeno, tão simples, para mostrar que o seu amor ele ultrapassa o nosso entendimento humano. Se a primeira mulher, Eva, como nós ouvimos na primeira leitura, ela não viveu como escolhida, que uma coisa é ser escolhido por Deus, outra coisa é viver como escolhido de Deus. Eva, ela foi escolhida por Deus. Adão foi escolhido por Deus, mas não viveu segundo a escolha de Deus, segundo o desígnio de Deus. Eles se deixaram corromper pelo pecado, enquanto Maria não se deixou corromper pelo pecado, não se deixou vencer pelo mal. Se Eva foi a mulher desobediente, a figura da mulher desobediente, Maria é a imagem da mulher obediente, que disse sim a Deus, e mesmo sem compreender os grandes mistérios de Deus, ela se deixou conduzir por Deus. Ela que foi predestinada antes da criação do mundo. E se todos nós fomos predestinados antes da criação do mundo, é claro que antes da criação do mundo, Maria já estava no coração de Deus. Deus já tinha escolhido para que fosse a mulher que traria ao mundo o Salvador da humanidade.
por isso, em previsão dos médicos, seu filho, ela foi preservada do pecado original. Por isso que ela foi concebida sem pecado original. Isso se chama Imaculada Conceição. Por causa dos méritos do seu filho Jesus. E essa escolha de Deus é um sinal do carinho de Deus para com ela, que, como diz aqui a saudação, o anjo: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Se o anjo a salvou, o cheia de graça, porque o anjo não veio por si só, não foi iniciativa dele, o anjo foi até Maria por iniciativa de Deus, porque os anjos estão a serviço de Deus, e os anjos foram até ela. O anjo foi até ela por vontade de Deus e a saúda como a cheia de graça, a bendita entre todas as mulheres. Observe que Maria, diante daquela saudação, ela ficou inquieta, perturbada, sem saber o significado, qual era o interesse daquele anjo, qual era a preocupação daquele anjo, o que o anjo queria dizer. Porque às vezes a gente pode pensar numa religiosidade muito piedosa, nós podemos pensar que Maria já sabia tudo o que ia acontecer, como se ela fosse uma deusa, né? Já soubesse do futuro. E quanto criatura, Maria era igual a nós, e não sabemos que Deus tem para cada um de nós. Ninguém aqui sabe o que Deus tem para a vida de vocês amanhã. Como eu não sei, como você não sabe, mas ela também não sabia. Só sabia que ela estava nas mãos de Deus, que Deus queria algo dela. E ela não sabia. Mal prova que ela ficou perturbada com essas palavras. Queria saber qual o significado. O que é que esse anjo quer comigo? E ele disse: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Não tenhas medo. Essa expressão se repete mais de 300 vezes na Bíblia. Porque todas as vezes que alguém recebe uma missão de Deus, o primeiro sentimento é de medo. Medo. Porque ninguém consegue se achar digno. Toda pessoa que se diz digna do chamado de Deus, ela é muito prepotente, soberba. Ninguém é digno da escolha de Deus, porque a escolha é um privilégio, é uma graça, principalmente a escolha de Deus. Como eu costumo dizer, imagine se você aqui, um de vocês aqui fosse escolhido para passar a ceia do Natal com o Papa Francisco, né? Vamos sortear aqui uma pessoa para comer a ceia. Ceiar com o Papa Francisco lá na Casa Santa Marta, no Vaticano. Foi sorteado. Saiu para Filipe. Já pensou? O Papa liga para você dia 24, você vem participar da missa do Galo. Eu não, né? A escolha, né, dele ficaria uma alegria muito grande. Porque é um privilégio ser escolha. Então, a escolha é um privilégio, é uma graça. Nossa Senhora, ela foi agraciada, porque Deus a escolheu. Entre todas as mulheres, ela foi a escolhida. Nenhuma mulher nunca houve, nunca haverá na face da terra uma mulher que tem o privilégio de ser a mãe do Salvador. Ainda tem gente aí dizendo que Maria é uma mulher qualquer. Que Maria é uma mulher como outra mulher. Ela é a escolhida. Se o anjo a escolheu, quem sou eu para dizer que ela não é a bendita, a escolhida? Por isso que o anjo não tenha medo. Com certeza Maria ficou tremendo de medo. Afinal de contas,
dentro da cultura dos judeus, a visita de um anjo causava um medo muito grande. Porque quem é que pode ser visitado por Deus, já que tinha o conceito de Deus homem santo, santo, ser santo, 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 que ninguém jamais poderia se aproximar dele, e Deus se aproxima dela através do anjo. Não tenhas medo, porque encontraste graça diante de Deus. Não tenhas medo. Essa frase, não tenhas medo, nos vai lembrar o próprio Papa João Paulo II, São João Paulo II. Ele, quando assumiu o pontificado, disse assim: não tenhas medo de abrir as portas ao Cristo Jesus. Não tenhas medo. E eu digo mais, não tenhas medo de ser Deus. Não tenhas medo de corresponder à vontade de Deus. Porque se Deus escolhe, se Deus chama, se Deus dá uma função, se Deus dá uma responsabilidade, quem confia é Ele. Se Ele confia você uma missão, Ele cuida de você. Isso vale muito para mim, para você, para todos nós, que muitas vezes pomos o pé para dar o primeiro passo, daqui a pouco, com medo, a gente começa a dar um passo para trás. E é assim que acontece. Eu vou, mas depois não vou, porque temos medo. O medo nos atrofia. O medo faz com que nós não caminhemos de uma forma firme, corajosa, entusiasmada, rumo àquilo que Deus deseja de nós. Se nós correspondêssemos ao chamado de Deus, nós seríamos um povo mais forte, um povo mais vigoroso, um povo que cada vez mais seria um povo revolucionário no bom sentido da palavra. Como o Papa Francisco disse no Brasil, não tenhas medo. Não tenhas medo de ser revolucionário, porque a palavra de Deus faz com que nós temos coragem de dar um passo firme na fé. Ao olhar para Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, nós vemos nela essa confiança em Deus. Porque depois o anjo disse: eis que conceberás a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande. E depois o anjo fala de tudo. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço nome algum? Será que Maria perguntou: será que esse anjo está louco? Como acontecerá isso? Aí você percebe, novamente o anjo responde: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Em outras palavras, o anjo disse para Maria: a obra do Espírito manifestou. Não tenhas medo, o Espírito virá sobre ti. O que vai acontecer contigo, Maria, é obra do Espírito. Apenas aceite. Sabe por quê, irmãos? Nós não aceitamos o que Deus quer para nós, porque nós desconfiamos, nós não acreditamos que é o Espírito que age, que é o Espírito que conduz, que é o Espírito de Deus. Toma a iniciativa, que apenas nós somos canais, os braços de Deus, as mãos de Deus, os olhos de Deus, os lábios de Deus. Nós somos os lábios de Deus, canal para que Deus faça a graça acontecer. Como acontecerá isso? Quando a gente recebe uma responsabilidade, a primeira coisa que nós fazemos: como eu vou fazer isso? Como começar? Como? O que vai ser da minha vida? O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E o próprio anjo vai relembrar a sua prima Isabel.
que já de idade avançada concebeu um filho na velhice, porque para Deus nada é impossível. Para Deus, meus irmãos, não é impossível que Maria seja preservada do pecado original, que ela seja virgem antes, durante e depois do parto. Para Deus nada é impossível. Nós não podemos jamais questionar o que Deus pode fazer, porque Deus pode tudo. Deus pode fazer coisas que você jamais imagina. Deus pode fazer com que todos aqui possam levitar ao mesmo tempo. Pode fazer com que esses bancos se levantem. Todo mundo sentado. Imagina se isso acontecesse na missa. Que desespero, né? Mas Deus pode fazer tudo isso, porque a Deus tudo é possível. Diante dos grandes desafios, do grande convite de Deus, Deus vai sempre dizer: não tenhas medo, o Espírito virá sobre ti. A confiança em Deus faz com que a sua graça aconteça na vida daquele que tem fé, como aconteceu na vida da Imaculada Conceição. Ao olhar para Nossa Senhora, nós só podemos dizer que ela disse: diante de tudo isso, eis aqui a serva do Senhor. Essa palavra tão desgastada, que muitas vezes nós estamos tão acostumados com ela. Eis aqui, volta comigo, eis aqui. Porque uma vez que Nossa Senhora diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se segundo a tua palavra, ela não estava brincando de dizer: Senhor, conte comigo. Mas na semana seguinte: Senhor, não conte comigo não, porque olha, já estou falando aí algumas coisas absurdas. Porque a Bíblia não fala, não falaram de Maria, mas eu duvido que não tenha falado alguma coisa dela. Eu duvido que não tenha dado um ar. A começar pelo próprio José, que murchou, né? Essa história do Espírito Santo, essa história de gravidez do Espírito Santo, isso não me convence. Sabe quem convenceu? O anjo do Senhor. Porque se foi iniciativa de Deus, Deus toma conta. Quando a iniciativa de Deus, meus irmãos, Deus toma conta. Deus tomou conta, Ele se responsabilizou em convencer Nossa Senhora, em primeiro lugar, e também o próprio Jesus, porque foi iniciativa dele. Olhemos para Nossa Senhora da Conceição, uma mulher simples e obediente à vontade de Deus. Se um dia você quiser que Deus faça grandes coisas na sua vida, aprenda com ela, ser simples e obediente à vontade dele. Não se deixar seduzir pela serpente, por aquilo que Eva fez, caiu na armadilha da serpente. Serpente é símbolo dos enganos, das seduções, das mentiras. Quando a gente diz sim a Deus, começa a aparecer novas situações para a gente dizer não. Eu contei aqui uma historinha que eu vi de um exorcista, que um dia ele estava exorcizando lá a mulher que estava encapetada, e de repente ele começou a rezar uma Ave Maria, e aquele demônio ficou muito furioso, pedindo para que ele parasse de rezar a Ave Maria. E o padre perguntou para aquele demônio que estava naquela pessoa: por que você tem tanta raiva dela? Ele disse: porque ela é humilde, e a humildade dela me incomoda. Porque uma coisa que o demônio não é humilde, ele é o pai da soberba, do orgulho. O próprio ritual de exorcismo, o próprio ritual diz que ele é o pai da soberba, do orgulho. É por isso que quando a gente, uma das coisas que mais tem dificuldade de trabalhar nosso coração é o orgulho. É verdade?
O orgulho é algo assim, sabe, muito presente na nossa vida. Porque de uma forma disfarçada, está sempre presente dentro de nós. Por isso que não suporta a humildade. Por isso que não suporta a Nossa Senhora, que se deixou conduzir por Deus nas suas humildades. Eis aqui a serva do Senhor. Nossa Senhora estava numa frase poética que ela decorou um dia, mas que ela estava dizendo no fundo da sua alma: Senhor, eu estou aqui para o que der e vier. Nós vivemos um mundo tanta inconstância, né? As pessoas, principalmente no cristianismo, as pessoas estão assim tão inconstantes que elas dizem assim: hoje, conte comigo, conte comigo para trabalhar na barraca. Coisa simples, né? Conte comigo para trabalhar na barraca. Que hora começa? Às 18 horas. Aí a pessoa chega 21h. Sabe que eu até esqueci? Como se ela estivesse prestando serviço. Não que tenha acontecido. Não sei se aconteceu, né? Isso não acontece na paróquia da Conceição, né? Uma coisa simples. Mas sabe por quê? Porque as pessoas não encaram aquele conte comigo como se aquele serviço fosse para Deus. Como se fosse para a pastoral ali, para o povo que está ali. A pessoa não encara que aquele serviço que eu presto é para Deus. Que aquela tapioca que eu estou fazendo faz parte da minha dedicação a Deus. Que aquele pastel, aquele doce, se você não encarar isso como algo de Deus, você vai fazer como você quer. Maria poderia dizer: conta com outra pessoa, Deus. Eu não sou uma pessoa preparada para isso. E ela poderia empurrar isso para outra pessoa. O que é mais fácil, né? Quando Deus me chamou para o sacerdócio, eu perguntei: Deus, tem certeza que chamou a pessoa certa? Por que não chamou outra pessoa? Eu vi no seminário pessoas que bem mais capacitadas, que eu já vi a padre até bispo da pessoa. Olhar para minha seminarista na minha cara de bispo. Quando eu penso que não, cada um nunca mais. Eu perguntava, eu permanecendo ali, você não sabe o desejo de Deus. Se de uma forma suficiente a Ele, nas pequenas coisas, na obediência, Deus fará grandes coisas na nossa vida. Faça também experiência hoje, olhando para a Imaculada Conceição. Deus, dá-lhe um coração humilde. Dá-lhe um coração humilde. Se a gente celebra hoje a Imaculada Conceição, mas a gente sair daqui com a humildade, a simplicidade de Maria, sem entender o porquê, que às vezes quer saber tudo. A gente quer que o anjo explique detalhe por detalhe, mas o anjo não vai explicar, porque Deus quer que você viva todos os dias a experiência da fé, do amor, da obediência. Se você pensar que para todas as situações haverá uma explicação, você acaba desistindo. Conte comigo. Gostaria que você abaixasse um pouquinho sua cabeça. Que essa frase de Nossa Senhora, uma resposta ao convite do anjo, à vontade de Deus, ela mais uma vez foi gravada na sua mente. Não pense que Deus só escolheu Nossa Senhora. Nós todos fomos escolhidos para uma missão. Cada um aqui foi escolhido para uma missão. Nós fomos escolhidos antes da criação do mundo. Antes de você existir nesse mundo, Deus já te conhecia, como Ele já conhecia o coração de Nossa Senhora. Ele também conhece você, sabe tudo de você, e Ele também te chama. Pensemos nessa grande mãe,
E é um privilégio também. Nós temos uma mãe santa, preservada, que trouxe para nós o maior presente. Nós vamos celebrar esse Natal, se aproxima. Você também é um escolhido. Que você peça ao Senhor a graça de ver como escolhido, foi escolhido. Que você dê um passo firme, como Nossa Senhora deu, o seu sim para valer ao anjo. Ela nunca imaginava, não passava pela sua cabeça que um dia ia assistir todo o sofrimento do seu filho. Mas ela não desistiu, porque Deus selou no coração dela a certeza do seu amor. Cele nesta noite, Senhor, o nosso coração, infelizmente não é igual, pois existe o coração imaculado de Maria, o coração simples de Maria, sua graça. Ensina-nos, e com o exemplo de Nossa Senhora, nós podemos buscar a santidade. Essa santidade ser igual, nós não queremos a Deus, como diz São Paulo. Olhar a Deus para Nossa Senhora, Imaculada Conceição, é olhar para a nossa origem. A nossa origem é a santidade. Nós fomos criados para a santidade. Felizmente a serpente enganou nossos pais, mas Maria mostrou e mostra para cada um de nós que, vivendo a humildade, vivemos a santidade. Queremos viver olhando esse exemplo. Tu, Maria Santa e Fiel, nos ensina a amar a Jesus, amar os seus filhos e buscar todos os dias a santidade, sem nenhuma desculpa, mas a dedicação de corpo e alma.